Queridos irmãos, queridas irmãs, receba a doce paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui quem sauda a igreja é vossa irmã e amiga, a irmã Ruth. Louvado seja o nome do nosso Senhor e hoje, aleluia, iremos meditar na luz da palavra, né? Faremos uma breve meditação no respaldo da próxima campanha, que será agora nesta quinta-feira, ou seja, depois de amanhã. Quinta-feira agora, meia-noite, sendo que eu entro 11h30 e começaremos a oração meia-noite. Serão 7 madrugadas, ou seja, serão 7 noites consecutivas, né? Onde nós vamos aqui clamar aos pés do nosso Deus, né? Eu senti de fazer esta campanha logo agora, porque daqui a pouco já é fim do mês e de novo vou ter que estar viajando para fazer missão. Então senti de nós fazermos esta campanha, incluso foi o próprio Senhor que me deu o alvará para fazer esta campanha de 7 meia-noite, já que houve alguns questionamentos de algumas pessoas que não participam da campanha e vêm me pedir oração, sempre no privado, dizendo que não podem estar na meia-noite. A maioria dos irmãos que estão fazendo campanha aqui comigo não são desocupados, eles têm seus compromissos, muito trabalho, acordam cedo. Alguns, eles vêm fazer a campanha e eles me contam para mim. Eles contam todas as maravilhas que Deus, por meio da união, da oração e do sacrifício da oração na madrugada, faz em suas vidas, e das maravilhas e das bênçãos que o Deus de Abraão tem derramado mediante o sacrifício da oração na madrugada, porque é um sacrifício. A carne pede sono, pede descanso, mas nós temos que estar avivados no Espírito para estar buscando a face do nosso Deus, né? O Senhor me deu a palavra revelada, aleluia, de uma maneira inusitada, enquanto eu fazia a minha oração, clamando ao meu Senhor para que me ajude nesta caminhada. Nós sempre temos que pedir ao nosso Deus que nos sustente sua presença, e eu sempre falo que essa sustentação que tem que estar solidada como uma pirâmide, que a nossa vida espiritual está na presença de Deus, ela vai além de cultuar na igreja. E eu digo isso para os irmãos porque eu sei que existem pessoas aí que fazem pregações que basta ir na igreja e está tudo certo, basta você passar pela água do batismo e ser um cultuador de igreja, mas o que vai nos conduzir à cidade santa e à porta da salvação é viver a pureza do evangelho. É uma vida de renúncia, é uma vida denegada e principalmente uma vida disciplinada. Porque quando nós nos tornamos servos de Deus, nós nos tornamos, aleluia, soldados de Cristo. Alguns estão começando sua peregrinação, outros estão na metade e outros estão no término dessa marcha rumo ao céu. Mas estamos todos aqui, aleluia, lutando para entrar pela cidade santa. O adversário, Satanás, ele luta dia por dia para roubar a nossa salvação até no último instante. Ele não desiste. Tem pessoas que já perderam a salvação no leito. No leito. Assim é a igreja. No leito, por blasfemar contra Deus, por murmurar contra Deus, por não se arrepender de seus pecados. Então, ele não desiste. Então, ele é persistente, ele é insistente, ele tem fé. E nós temos que ter uma fé avassaladora, uma fé sobrenatural, para nós realmente vivermos tudo aquilo que o nosso Deus, aleluia, tem preparado para nós. Amém? Então nós vamos iniciar a campanha na quinta-feira, meia-noite. Eu entro 11h30 e faremos 1 hora de oração. Se assim o Senhor nos der graça, estenderemos um pouco a oração, porque eu sinto que 1 hora está passando muito rápido e pela misericórdia do Senhor Ele tem feito muitas maravilhas nessa 1 hora de oração. Louvado seja o nome do nosso Senhor, a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Este canal, aleluia, é um canal de campanha, e junto com o Senhor e por meio do seu Espírito, eu não faço uma campanha atrás da outra, babá. Eu preciso ir para o joelho, ter aquele momento com o Senhor, né, ter aquele íntimo com o Senhor, a qual Ele me dá a palavra revelada. Eu confesso que eu pensei que ia me dar a palavra revelada na campanha de 40, mas Ele esperou terminar, e eu disse, nossa, até agora o Senhor não falou nada sobre a próxima campanha, pois Ele só disse para mim, fica atenta e verás, né, que quando o nosso Deus, Ele quer, Ele fala, e quando Ele quer, Ele não fala nada. As pessoas acham que Deus fala todo o tempo. Deus, quando quer, Ele fala, e quando Ele não quer, Ele se cala, porque Ele é um Deus que trabalha também no oculto para confundir o adversário.
O respaldo da próxima campanha, aleluia, é um salmo maravilhoso. O Salmo 51, que foi escrito nada mais, nada menos que pelo o rei Davi. É um salmo maravilhoso, então nós vamos meditar na luz da palavra. Será uma meditação rápida. Logo, logo estarei aqui, aleluia, narrando os testemunhos que os irmãos me têm mandado, né? Eu peço até perdão por estar tardando tanto, mas eu confesso que eu estou cada dia mais atarefada com as coisas de Deus. Mas é isso mesmo, vai aumentando aí vamos dizer, vai aumentando aí as necessidades da igreja, né? Vai aumentando essa família espiritual dos irmãos que estão aprendendo aqui no canal, aleluia, a ser servos de Deus, a ser santos de Deus, amém? A viver a doutrina, a viver a santidade, a não ser religioso, porque o religioso também tem sua parte no inferno. O religioso, ele vê pecado em tudo. E às vezes o coração dele não está liberto. A maioria dos religiosos são assim. Mas viver a pureza do evangelho, da santidade, da renúncia e o fardo do nosso Senhor, ele é tão leve. Nós vivemos a doutrina quando conhecemos a santidade, a doutrina do evangelho com tanta leveza. Eu vivo com tanta leveza a doutrina, não é um fardo pesado para mim. Sabe, quando eu vejo que tem um fardo pesado, é porque a pessoa ainda está com seu coração no Egito. Ou quando você já viu uma pessoa que ela foi alcançada pela graça, pela doutrina e depois ela retrocede, é porque não houve uma libertação genuína. Não houve uma entrega sem reserva ao seu Senhor. Porém, quando existe essa entrega, pode vir um anjo descer da terra e dizer para você, volte a usar isso e aquilo, e você vai dizer que não, porque o Espírito Santo de Deus tratou diretamente com você. Aleluia. Então, eu peço perdão à igreja por estar dando muito, mas o Senhor já há de preparar para que eu possa narrar, aleluia, as obras que o nosso Deus tem feito por meio de nós estarmos unidos aqui nessa corrente de fé e nas campanhas na madrugada. Amém, meus irmãos? Então, eu peço em nome do Senhor Jesus que me acompanhe na Santa Bíblia, no livro de Salmos, capítulo 51. Aleluia, e os versículos frisados que o mestre, aleluia, narrou para mim, foi o 10 e o 11. Vamos lá? Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retire de mim o teu espírito. Glória a Deus. Este salmo é o Salmo 51, né? Um dos salmos mais conhecidos e amados da Bíblia. É um salmo de arrependimento e escrito pelo rei Davi, depois que ele cometeu adultério, né? Ele cometeu adultério com Batseba e mandou matar o marido dela. Foi então quando Davi reconheceu o seu pecado, se arrependeu sinceramente diante de Deus, né? Ele se arrependeu, então ele escreveu este salmo aqui. E foi estes dois, aleluias, versículos que o mestre, ele frisou aí para nós, porque esta campanha de 7 madrugadas, porque é início de madrugada, será uma campanha de aquebrantamento, uma campanha de entrega sem reserva ao nosso Deus, uma campanha para que o Senhor venha purificar os nossos corações, as nossas vestes, porque nós temos essa natureza adâmica em nossa carne, né? A nossa conversão, por mais que nós temos vindo para os pés de Jesus e passado pelo batismo e sido novas criaturas, nós pecamos a todo instante, lamentavelmente. Esses pecados podem ser com os olhos, com a mente, com os lábios, com o coração. Então, esse salmo é um salmo lindo, é um salmo de arrependimento, de entrega, a qual ele reconheceu, o rei Davi reconheceu o seu pecado, ele confessou o seu pecado e abandonou, e através desse arrependimento sincero, puro e genuíno, ele é alcançado pela graça e Deus o restaura completamente. Deus o restaura completamente. Aleluia, louvado é o nome do nosso Senhor. Então este salmo é uma expressão de arrependimento, perdão, restauração, a qual Davi reconheceu o seu pecado, pediu perdão a Deus e Deus, pela sua graça, o restaurou. Então este vai ser o respaldo. Porque, meus irmãos, o coração do homem, ele é malicioso. O coração do homem, ele é enganoso. Se os olhos do homem, da mulher, é mal,
todo o seu ser mal. Às vezes o pecado entra pelos olhos, manipula a mente e fica alojado no seu coração. Às vezes a pessoa não cometeu um determinado pecado, mas ela tem aquele pecado alojado no seu coração. Seu coração está alojado maldade, iniquidade, injustiça, vingança e tantas outras coisas que Satanás joga para que a gente tenha as nossas vestes sujas e um coração impuro. Às vezes a pessoa não cometeu um pecado, mas teve aquilo ali alojado no seu coração. E este pecado alojado no seu coração já vai condená-la diante do tribunal de Cristo, porque naquele grande dia vai ser exposto tudo. Os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas intenções, as nossas palavras. Ai, 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 ai. Será tremendo nesse grande dia. E nós precisamos, mediante a graça de Cristo e o seu sangue derramado na cruz, que está aí quente para nos libertar, nos purificar, possamos ter um coração genuíno e puro e sem malícia. Porque se a pessoa tem um coração maldoso, as suas atitudes serão maldosas. Se ela tem um coração prostituto, suas atitudes serão de uma prostituta. Se tem um coração devasso, suas atitudes serão devassas. Se tem um coração idólatra, suas atitudes serão de uma pessoa idólatra. Isso é doutrina do espírito, da alma, aqui de dentro, do nosso coração. O nosso coração, ele precisa ser um coração puro, liberto, sem malícia, sem devassidão e sem pecado. Mas como nós temos a nossa decadência de Adão, a decadência adâmica, sozinhos isso não é possível. Aliás, sozinhos nós não conseguimos nada, mas por meio do sangue de Cristo tudo é possível. E isso só é possível se nós estamos nessa continência, nesta batalha, buscando ao nosso Deus. Não há como ser liberto se a pessoa não buscar o Senhor, não se humilhar. Eu sempre questiono isso, meus irmãos, pode até ser duras as minhas pregações, mas é assim que o Senhor Jesus me toma. Deus não vai usar ninguém igual e não vai usar ninguém na mesma dimensão e não vai usar todos na mesma pregação. Tem pessoas que são mais passivas, tem pessoas que são mais agressivas, tem pessoas que o Senhor usa no cajado. Deus não usa todos iguais. Imagine se nós fôssemos vasos todos iguais na presença de Deus. Não existe coerência. Nós somos diferentes, né, em questão de personalidade e tudo mais. E Deus usa isso a favor do seu reino, para que nós possamos pregar sua santa palavra e trabalhar a favor do reino de Deus aqui na terra. Então, amada igreja do Senhor. Então, o que eu quero dizer, meus irmãos e minhas irmãs, mediante a esta palavra do Salmo 51, ao qual o Senhor nos deu o respaldo, aleluia, que será uma campanha de entrega sem reserva, de aquebrantamento, de humilhação, de arrependimento. Não adianta a pessoa pedir perdão e voltar para o pecado. Não adianta a pessoa pedir perdão e voltar para a bagunça. Isto é brincar com a graça. É fazê-la se tornar um trapo de piso, um pano de chão, e nós fazemos com que a morte de Cristo perca o seu valor. Estar debaixo da graça de Cristo é abandonar o pecado, abandonar o erro. Abandonar aquilo que não está se enquadrando na palavra de Deus. E lamentavelmente, meus irmãos, este pecado que está alojado da malícia, da prostituição, do adultério, de tantos outros pecados que possa vir sujar as nossas vestes, elas estão alojadas em muitos corações. É por isso que muitos irmãos às vezes não conseguem ser libertos, porque o coração está preso, o coração está cativo. Já teve vezes que orando com os irmãos em diversas campanhas, já vai fazer 2 anos que nós estamos aqui no YouTube, juntos nessa comunhão, e o Senhor disse: veja os demônios no coração. E eu vejo demônios alojados ali, e eu começo a expulsar. Aí o Senhor está vendo? Eu disse: estou vendo. Agora expulse no meu nome. E aí eu começo a expulsar, aqueles demônios saem como fumaça negra de corações, de ouvidos, de olhos, entendeu? Porque eles querem estar alojados ali, nos corrompendo. O nosso Deus é santo, é puro, é justo. É justo e puro, e nós só podemos alcançar-se a semelhança do nosso Deus mediante lutando dia após dia contra o pecado, afastando-se do pecado, afastando-se da maldade.
Irmã Ruth, eu quero ser liberto, mas eu não consigo. É porque o coração está manchado, está sujo. Já houve vezes que eu estive orando com os irmãos e nem o coração das pessoas serviam para Jesus. E Jesus tinha que tirar o coração e dar um coração novo, aquebrantado, um coração contrito. Quando eu vim para os pés de Jesus, eu disse: Pai, este coração não te serve. Eu coloquei a mão assim e disse: Pai, este coração não te serve. E eu entrei no aquebrantamento tão profundo, e foi quando o Senhor me disse: disserte bem, realmente não me serve. A mão de Jesus enfiou-se, né? Entrou dentro do meu peito, arrancou aquele coração velho, aquele coração escuro e me colocou um coração aquebrantado. E hoje, pela misericórdia, por meio da longanimidade e a misericórdia do meu Jesus, eu oro com os irmãos e sinto amor pela alma de todos, aqueles que se levantam contra a minha vida. Eu não tenho raiva dessas pessoas, mas não tenho tempo para debate, porque isso é sair do foco da salvação, de ganhar almas para Jesus. Eu só faço orar quando Deus me mostra as pessoas que querem minha derrota, que torce para que o Espírito Santo saia da minha vida. Eu vejo que não tiveram encontro realmente, porque a pessoa, quando tem um encontro real com Deus, Deus muda o seu coração. É como aquela coisa da pessoa receber a salvação no leito, que eu já falei nas legalidades de Satanás. A pessoa, para receber a salvação no leito, ela precisa reconhecer que ela é pecadora, que ele é pecador, e tem que entrar num coração contrito, como de uma criança, como eu vi de uma senhora que eu conheci quando eu estava orando, e o Senhor me revelou que ela tinha falecido. Eu nem sabia, porque fazia tanto tempo que eu não havia contato com essas pessoas. O Senhor disse: ela faleceu. E eu disse: Senhor, ela foi para o inferno, não foi? Eu fui sincera, eu disse desse jeito. O Senhor disse: não, veja. E eu vi, o Senhor me levou ao passado e vi como foi o leito. Ela chorava tanto, ela se quebrantava tanto, o coração dela ficou como de uma criança. Por isso eu sei que não é fácil receber salvação no leito, não. A pessoa tem que reconhecer que ela é pecadora. Ela tem que reconhecer que precisa de Jesus em sua vida. Ela começou a confessar os seus pecados. Eu sou pecadora, eu não vou voltar para casa, eu não vou ver meus filhos, eu não vou ver meus netos. Deus, me perdoa de tudo que eu fiz nessa terra. Ela começou a conversar, entrou um aquebrantamento tão grande que o Senhor me mostrou o seu coração, que parecia o coração de uma criança, e vi quando saiu seu espírito e o anjo a recolheu. Vi quando ela chegou na porta do céu, foi quando a voz de Jesus bradou e disse: ela recebeu a salvação de maneira vergonhosa. Foi assim que ele disse, vergonhosa. Eu até então nem sabia que existia uma maneira vergonhosa de receber a salvação. O porquê? Porque a pessoa não trabalhou para Jesus. Não houve galardão, portanto, a pessoa vai receber a coroa de salvação. Então, não é fácil assim ter um coração reto, contrito. Isso só é possível por meio do Espírito Santo de Deus na nossa vida. De você ter um coração tão justo, reto, que você perdoa. Se a pessoa bater no teu rosto 10 vezes, é 10 vezes que você vai perdoar. Se a pessoa levantar falsas calúnias contra você, você vai perdoar. Porque você sabe que essa pessoa está sendo usada por Satanás, sabe? E quando você chega a este nível de ter um coração reto, de perdoar quem for, ajudar as pessoas, ter um coração como o de Jesus, amar os teus inimigos, é porque você está no caminho certo. Pode ter certeza disso. Nasceu uma nova criatura e morreu o velho homem. Mas como nós temos essa inclinação adâmica, precisamos, aleluia, do Espírito Santo de Deus na nossa vida, para que nós possamos, por meio da graça de Cristo, conseguir este coração puro, reto e justo diante do nosso Deus. A pessoa que tem um coração puro, ela não é vingativa, ela não é mentirosa, ela não é injusta. A pessoa que tem um coração puro, ela não tem malícia em seu coração. Ela não é maliciosa. Mas a pessoa quando tem malícia, impureza, injustiça, vingança, mentiras, falatórios, tudo isso são frutos de Satanás que ele coloca em muitos corações. E se o coração não é liberto, a pessoa não é liberta. E se seu coração não é liberto, ela não está salva, porque será julgado mediante a palavra de Deus, tudo diante do Senhor.
as nossas atitudes, o nosso coração, a nossa conduta, tudo será exposto naquele grande dia. Então esta campanha que o Senhor nos deu será uma campanha maravilhosa para aqueles que precisam de um coração novo, até aqueles que não conseguem se aquebrantar na presença de Deus. É um salmo de arrependimento para aqueles que estão em pecado e precisam ser alcançados pelo arrependimento de Cristo em suas vidas. Portanto, deixar o pecado, abandonar o erro. Não adianta se arrepender e pegar o pecado de volta. Não adianta. Satanás ri dessas pessoas. E esses são os pecados repetitivos que mantêm essas pessoas cativas. Eu sempre falo aos irmãos que ninguém orou por mim para ser liberta. E o Pai, o Filho e o Espírito Santo é testemunha do que eu estou falando aos irmãos, que ninguém orou para que eu fosse liberta. Porque eu sentia que ninguém entendia a minha situação. Ninguém entendia a minha situação, do problema que eu estava passando. Que tem problemas que nós estamos enfrentando no nosso cotidiano, que não é oração. São decisões que nós precisamos tomar para nos enquadrarmos na palavra de Deus. Principalmente relacionado à vida sentimental, à vida familiar. É decisões que tem que tomar. Vamos supor, o Espírito Santo de Deus está permitindo eu falar desta maneira. Um casal que a irmã, ela é serva de Deus e o marido é ímpio. Ele é narcisista, que é um demônio, que o Senhor também me mostrou, do narcisismo. Ele bate nela frequentemente, ele a maltrata, desrespeita e ainda trai. E ela já está casada com ele há muitos anos e ela vem comigo e fala: irmã, ora pelo meu marido. Ela pede oração para um e para outro. Nós oramos, mas tem coisas que são decisões. Tem coisas que são decisões. O Senhor Jesus jamais vai querer que uma santa sua seja humilhada, batida desse jeito. Eu não entendo que tipo de amor é esse que faz com que essas mulheres queiram estar cativas em situações assim. Agora, quando elas vêm me falar e dizer que não tem para onde recorrer, não tem ajuda financeira, não tem ajuda de ninguém, é outra coisa. Mas foi como Jesus me disse um dia quando eu estava aqui. Ele disse: quem é o teu marido? Eu disse: tu és o meu Senhor. Quem é que cuida de ti? Eu disse: és tu, meu Senhor. Eu sou teu marido, eu te sustento. Só faz a obra e eu não vou deixar te faltar o teu pão de cada dia. Então, a gente tem que se lançar realmente. Tem coisas que são decisões que nós temos que tomar. Tem coisas que são decisões. E por isso que eu falo aos irmãos que quando eu vim para os pés de Jesus, ninguém orou para mim ser liberta da pornografia, da masturbação, que eram pecados que eu tinha, da televisão, da novela, das vaidades. Eu me entreguei sem reserva e disse: eu quero ser salva, eu preciso ser salva. Eu preciso olhar para mim e reconhecer que este altar aqui não serve, que este vaso aqui não serve, que este coração não serve. Eu preciso que Deus faça uma transformação por dentro e por fora. E que as pessoas olhem para mim e vejam o brilho de Deus na minha vida, que é o brilho do Espírito Santo. Eu não posso ser crente só na igreja. Eu não quero ser este povo que vai para a igreja durante a semana, dá um falso testemunho de vida. Sabe? Aliás, mau testemunho de vida. Eu quero ser serva de Deus mesmo. Isso é algo entre eu e o meu Deus. Não tem nada a ver com B, com C e que A. Eu quero ser tomada a sério no mundo espiritual. E o Senhor Jesus Cristo me disse: bem disseste, isso mesmo querer? Eu disse: sim, Senhor. Foi então quando eu falei: eu quero saber o que é pecado, pois eu não quero ir para o inferno. Foi aí então que ele começou a me dar as experiências pela sua infinita misericórdia. Porém, eu não sabia que essas experiências elas viriam uma e outra vez. Eu pensei que seria uma ou duas experiências e pronto. Mas como ele disse que todo o meu ministério, pela infinita misericórdia dele, eu teria essas experiências, porque ele sabe que eu tenho a ousadia do seu Espírito para transmitir às pessoas com precisão, com tudo que ele me passar. Apesar de que tem coisas que são bem relutantes para passar. Mas nós, quando nos tornamos servos de Deus, Deus tira o espírito da covardia e nos coloca o espírito da ousadia. Nós entregamos aquilo que Deus nos ortoga, né? Nos ordena, e o Espírito Santo de Deus faz o seu trabalho. É maravilhoso. O Espírito Santo faz o seu trabalho. Nós não temos que convencer ninguém. É o Espírito Santo de Deus que convence. Mas voltando aqui, o respaldo da campanha será o Salmo 51. Então, os irmãos, vamos vir com os nossos propósitos, vamos vir com as nossas pelejas, vamos nos entregar realmente sem reserva ao nosso Deus. Vamos nos aquebrantar, nos humilhar, nos entregar, porque a Ele toda a honra e toda a glória. Até o nosso oxigênio é para louvar ao nosso Deus.
que os nossos pés possam estar sempre firmados em sua palavra e caminhar em caminhos justos e retos diante dele, e ter um coração segundo a vontade de Deus. E é só por meio da oração, do jejum, se afastando do pecado. Não adianta ter um coração novo e não se afastar do pecado. Não adianta ter um coração contrito e se não afastar do pecado. Tem que se afastar do pecado. Tem que se afastar do erro. Não adianta estar brincando com a graça. Não está, porque o Senhor está às portas. E nós temos que estar aí, aleluia, buscando reserva. E por isso que este canal é um canal de campanha. Então, com respeito ao jejum, ficará ao critério dos irmãos. Lembrando que o jejum é sem comer e sem beber. Aleluia. Mas o meu jejum será outro, mas é uma coisa entre eu e o Senhor. Os irmãos escolhem o jejum sem comer e sem beber. O tempo de jejum é entre os irmãos e o Senhor. É os irmãos que têm que ir para o joelho, ver o horário que fica melhor em comunhão do Espírito Santo para fazer o jejum. Amém, amém e amém. Amém, meus irmãos? Então é isso. Fique todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Se assim o Senhor permitir, eu volto. Shalom.